Sejam todos bem-vindos a mais um programa Orientando Carreiras e hoje estaremos compartilhando muito conhecimento a respeito de uma área que tem conquistado o mercado, que é a gestão de pessoas. E a nossa convidada de hoje é Joana Angélica. Olá! Oi, Joana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com a IDET no Brasil, falando de um tema tão significativo. Pessoal, a Joana está em Portugal nesse exato momento. Estaremos aí compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento a respeito da área da gestão de pessoas. E, Joana, eu gostaria de iniciar com a primeira pergunta sobre o que seria essa gestão de pessoas, como definir o termo gestor de pessoas. O gestor de pessoas é aquele profissional que está habilitado para perceber os potenciais dos profissionais, saber gerir as suas habilidades, compreender aonde ele se move, como ele se move de forma a produzir de maneira eficaz em cada departamento. Então, o gestor de pessoas é aquele profissional que vai conseguir mediar a relação profissional com a empresa, entre outras questões que a gente pode ir falando ao decorrer da nossa entrevista. Mas, a priori, é esse profissional qualificado para perceber e para mediar essas relações e essas potências de cada um como profissional junto da empresa. Se eu pudesse ser bastante sucinta, poderia trazer essa definição para ficar mais clara para quem está nos ouvindo. Perfeito, Joana. Pessoal, a Joana Angélica, ela é licenciada em Educação, Administração e Marketing, especialista em Arte e Educação, mestre e doutora em Ciências da Educação. Então, é a pessoa ideal aí para falar um pouquinho para nós sobre a gestão de pessoas. E dando continuidade, Joana, eu gostaria que você nos informasse quais são os requisitos para realizar o curso de gestão de pessoas. Bom, a priori, se nós falarmos do curso de aperfeiçoamento profissional, que é o nosso curso que nós vamos estar ministrando na plataforma do IDET, todo e qualquer pessoa que tenha o 2º grau completo, ele está apto a fazer. Existem também cursos de nível superior, tecnólogo, que também, para aquele que está com o seu 2º grau, como a gente chama, né? Eu acho que eu sou da época do 2º grau. Ainda é 2º grau que diz no Brasil? É 3º ano. Tá vendo como eu tô? Ensino médio. Eu tô antiga demais, né? E aqui em Portugal a gente usa outra terminologia. Às vezes as minhas terminologias não estão muito bem alinhadas devido ao tempo que eu tô aqui, e aí às vezes fico insegura. Mas é o ensino médio. Pronto. Perfeito, Joana. Qual o campo de atuação de um gestor de pessoas? O gestor de pessoas, ele vai atuar em todas as esferas de uma empresa onde depende do capital humano. Então, tanto na indústria como no comércio, todos têm um capital humano. São as pessoas que manuseiam, que transitam, que trabalham, que articulam. E o gestor de pessoas vai estar trabalhando com essas pessoas que são o potencial, que são o capital humano das empresas. Então, são várias as esferas, desde gerenciamento de equipes, de grupos de trabalho. Ele vai estar alinhado e trabalhando com esse material. Somos nós, que somos seres humanos, essa singularidade, essa particularidade, por isso que o gestor de pessoas é fundamental dentro de uma empresa. Joana, uma das perguntas comuns quando nós abordamos essa temática de gestão de pessoas seria qual a diferença, né, da gestão de pessoas para o setor de recursos humanos? Tem alguma diferença? Qual a ligação entre esses dois termos, né? Sim, sim. Às vezes eles se confundem, se aglutinam, se sobrepõem, né? E por isso há muita insegurança. Eu vou tentar traçar aqui um caminho para que o nosso ouvinte possa perceber. Recursos humanos, departamento de recursos humanos, que começou, né, vindo da administração, ele tinha mais uma função de trabalhar a parte mais das dinâmicas
técnicas de como é que vai funcionar a empresa, como é que vai ser o contrato de trabalho, como é que vai ser, como é que cada um vai trabalhar naquela função, certo? Depois ela vai começando a atentar aos recursos humanos, que esse humano, ele tem uma singularidade, né? E que ele não pode ser pensado só e exclusivamente para a função do qual ele está inserido. Aí entra o gestor de pessoas. Porque o gestor de pessoas vai trabalhar a pessoa no seu potencial profissional e no seu potencial pessoal também. Independente, a priori, veja, a priori, certo? De que função ele vai estabelecer ali. Não é só relacionado como recursos humanos estaria vinculado à função. O gestor de pessoas vai fortalecer aquele indivíduo até para as funções que eles vão descobrir juntos, que vão estar ou não alinhados. Eu faço uma analogia muito simplista, mas pedagógica por ser professora, então eu faço muitas analogias, né? Eu digo que o gestor de pessoas é o profissional que vai trabalhar os músculos do atleta, certo? Vai fortalecer a coxa, vai fortalecer o braço, vai deixar ele pronto para fazer o trabalho que o corpo dele vai trabalhar. E aí o recursos humanos vai vir pegar aquele material ali e vai conduzir de forma como ele quer, a priori, para a empresa, para a demanda da empresa, para a função que ele vai fazer, que ele vai trabalhar. Então, se eu conseguir distinguir isso, que se sobrepõe e, ao mesmo tempo, são imprescindíveis que trabalhem juntos, ok? Os recursos humanos estão mais vinculados aos processos da empresa, enquanto que o gestor de pessoas está mais vinculado, mais colado aos processos do indivíduo. Eu não sei se ficou muito claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Ficou sim. Realmente é algo que se sobrepõe, que às vezes se confundem, mas é uma evolução. Ficou muito claro, Joana. Acredito que, a partir de agora, todos conseguirão relacionar a gestão de pessoas com recursos humanos. E eu já aproveito para te fazer outra pergunta, que seria a realidade do mercado profissional para a gestão de pessoas. Qual seria essa realidade atualmente? Bom, primeiro a gente tem que ver como é que estamos hoje, como você bem falou, a questão da realidade. Nós estamos vivendo num momento em que é imprescindível que nós estejamos capacitados para as mudanças. Mudanças rápidas, mudanças imediatas. O Covid é um exemplo disso. Mas nós estamos vivendo num mundo, nosso mundo contemporâneo, conforme tem um filósofo contemporâneo que é o Bauman, fala muito bem, nós estamos vivendo num mundo líquido, onde as coisas elas não têm uma forma estabelecida ali, estagnada, parada. As coisas estão em profunda mutação e mudança. Ela vai se transformando a partir das configurações. Se nós estamos nesse momento, imprescindível um gestor de pessoas. Porque nós vamos ter que aprender a se mover nessa dinâmica de mudanças. É uma dinâmica muito, muito, muito rápida. Então, é fundamental que a gente tenha um profissional que possa ajudar as pessoas, todos os indivíduos, os profissionais, a conseguir se mover nesse momento de transformações que pede coragem, resiliência, criatividade e, entre outras habilidades fundamentais para conseguir se mover. Eu digo que uma música que se transformou em brincadeira para muitos de nós da área da gestão, quando a gente diz assim, fulano de tal segue a cartilha da música da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? As pessoas que ainda estão nesse síndrome de Gabriela, elas não vão conseguir caminhar nessa nova configuração que a gente vive. Joana, aproveitando esse contexto da pandemia que você tem mencionado, quais seriam os maiores desafios que o gestor de pessoa ele está enfrentando em meio à pandemia? Bom, primeiro conseguir fazer de ação essa gestão dessas pessoas, né, nesse novo cenário.
A gente sabe que muitos de nós agora estão trabalhando em casa, por exemplo. Essa nova configuração pede motivação, pede compreensão, pede aprendizado para saber se mover. Estamos usando as ferramentas como essas que a gente está aqui conversando, né? Então, são muitos os desafios para poder fazer uma gestão de uma equipe que agora vai ter que aprender a se mover em outro lugar. E como ele vai se mover em outro lugar e produzir e ser feliz também, porque não é só a questão da produção, é ser feliz, e estar engajado, e estar interessado. Esse profissional conseguir se abrir para aprender o uso dessas ferramentas, por exemplo, no período do Covid. Todos os processos de como vai gerir, inclusive, o dia a dia, como é que vão ser as refeições dessas pessoas, como é que vão ser os processos administrativos desse profissional lá em casa, porque vão ter outras formas de gerir isso. Então, é um trabalho que, inclusive, os recursos humanos, junto com a gestão de pessoas, vão ter que estar muito alinhados para conseguir desenhar essa nova configuração desse processo pandêmico, né? Já que a gente tem as interfaces das tecnologias. Então, criar estratégias aí é fundamental e é o grande desafio do profissional nesse momento de gestão de pessoas. Mas, assim, eu queria ainda dizer que as empresas que não tiverem um bom profissional nessa área para contribuir com eles vão ter problemas severos. É verdade, Joana. Se você pudesse criar um perfil adequado para o gestor de pessoas, qual seria? Bom, a primeira coisa você consegue gerir bem a sua vida? Ninguém pode gerir equipes de pessoas se você não consegue gerir bem sua vida, né? Então, o primeiro fator primordial de todos eles é o autoconhecimento. Você é uma pessoa que estuda, que lê. Então, o primeiro perfil. Se você é uma pessoa que não consegue gerir sua vida, que não tem uma estabilidade emocional, certo? Que é o 880, vai ser difícil você conseguir ser um profissional qualificado nessa área. Então, esse perfil é fundamental, que também se aprende, né? Então, ele precisa saber escutar, ele precisa saber se comunicar bem, precisa saber mediar conflitos, compreender as demandas tanto da empresa quanto do profissional. Então, são habilidades que muitas vezes já existem dentro de muitos de nós e nós nem temos essa formação. Então, se você identifica que você tem esse germezinho, esse perfil já seu, agora, mais do que nunca, é importante se qualificar tecnicamente, saber como usar essas potencialidades para ser um bom profissional da área. Excelente, Joana. Aproveito já para a próxima pergunta, que seria quais aprendizados, tendo um foco maior agora para o curso de gestão de pessoas, quais aprendizados o profissional, o curso vai possibilitar a ele? Bom, dentre outras questões, são a habilidade de conseguir se relacionar, a habilidade de conseguir gerir as pessoas e a organização, trabalhar com planejamento estratégico, pensar estratégias particularizadas para cada processo, para cada pessoa, para cada demanda, né? Vai começar a entender um pouco sobre a questão de recrutamento interno e externo, essa coisa de você conseguir compreender quais são as habilidades. Às vezes, dentro de uma empresa, a empresa não está caminhando como devia, porque tem uma pessoa numa função que deveria estar noutra, só isso. Ela não tem que ser demitida. Ela precisa ser estudada, avaliada, fazer um diagnóstico sobre as potencialidades, e às vezes uma pessoa que está num departamento X não funciona lá, mas funciona lindamente num departamento Y. O gestor de pessoas, dentro do nosso curso, ele vai começar a compreender como é que isso se dá, como é que ele vai fazer essa análise, como é que ela vai fazer essa avaliação, para poder fazer
até esse remanejamento que muitas vezes é necessário. Então, ele vai ter compreensão sobre técnicas de seleção, sobre treinamento e desenvolvimento. Essa equipe está precisando se qualificar nessa área. Então, vamos pensar em chamar um profissional para trabalhar essa área com essa equipe. Essa equipe está com dificuldade de comunicar, essa equipe está com dificuldade de transitar com os clientes desse jeito ou desse jeito. Então, o profissional de gestão, ele consegue fazer um diagnóstico, ele levanta as fragilidades, as potencialidades, e aí caminha no sentido de preparar qualificação, preparar treinamento. Então, vai conseguir avaliar o desempenho para administrar melhor essas relações em cada departamento. Isso de forma muito sucinta, o nosso curso vai oportunizar, vai trazer para quem dele se aproximar e estiver disposto e decidido a se qualificar mais ainda como profissional. E, Joana, quais atividades esse gestor de pessoas ele vai estar executando em prática dentro das empresas? Está alinhado exatamente com essas questões que eu acabei de dizer, né? Ela vai estar trabalhando com seleção de pessoas, vai estar trabalhando com diagnóstico, vai estar trabalhando com motivação, cursos, treinamentos, avaliação de desempenho, gestão de habilidades. Essas questões, é importante que se veja que essas questões elas são muito particulares, são singulares de cada empresa, tá? Então, a depender de onde ele esteja, em que empresa ele está, ele vai levantar quais são as demandas, quais são as necessidades, quais são os perfis dos colaboradores, e a partir daí ele vai traçar um plano. É mais treinamento pessoal, de grupo, é um treinamento com perfil X, perfil Y. Os profissionais estão precisando ser ouvidos, devem ter uma ouvidoria, tem que ouvir as demandas deles. É uma empresa que quer desenvolver projeto X e Y. Quem são as pessoas que podem ser potenciais para desenvolver um projeto que a empresa está tensionando fazer? Então, se ele tiver uma visão global, veja, não é assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, assim, de forma fechada, quadrada. Nós estamos falando de pessoas, da singularidade delas, das potencialidades delas. O profissional de gestão de pessoas tem que ter um olhar holístico, amplo, para o indivíduo. Esse é o perfil do profissional, ainda mais no momento que a gente vive. É verdade, Joana. No contexto aí de relação entre a gestão de pessoas e as tecnologias, qual a importância dos meios tecnológicos para a gestão de pessoas? Hoje, mais do que nunca, fundamental, mas também muito perigoso. Há de se ter muita educação hoje na área das TICs, das tecnologias, das novas tecnologias. Primeiro, o profissional precisa ser qualificado para saber transitar nesse ambiente virtual, das tecnologias, essas interfaces como a gente está tendo aqui, né? Ele precisa compreender como é que começa a dinâmica, ele precisa aprender como fazer. Então, é preciso ter todo um estudo e um preparo também para essas ferramentas. Junto com isso, é fundamental que o profissional saiba que agora ele não transita mais só no ambiente pessoal, ele transita no ambiente virtual. E para isso ele precisa saber como se comportar. Ele precisa saber fazer críticas sobre o que ele está fazendo, o que ele está usando. Ele precisa saber como ele vai se expor ou não nas redes sociais. Nós temos visto muitos casos de profissionais que foram demitidos e inclusive receberam sanções severas quando se expõe em rede social com um perfil e com discursos totalmente desalinhados com a sua empresa. Então, hoje, o profissional de qualquer empresa precisa saber como transitar nesse ambiente virtual, que ele é também um ambiente real. Não só aprender o uso, mas ter a crítica e saber como transitar dentro dele. Excelente, Joana. E antes de finalizarmos o nosso programa, eu gostaria que você respondesse essa última perguntinha, que está voltada aí para as pessoas que têm interesse em cursar, em realizar o curso de gestão de pessoas. Então, quais dicas você daria
para as pessoas que têm interesse em realizar esse curso, quais palavras de incentivo, de motivação, para que essas pessoas cheguem a cursar o curso de gestão de pessoas? A palavra que eu poderia dizer que é a chave é faça agora. Seu momento é agora. Não é amanhã, não é depois. O tempo é muito veloz. Ou você investe em você, ou você se qualifica para que, quando a oportunidade surgir, você esteja pronto, ou então ela já está ali e você vai deixar passar porque você não consegue transitar nesse ambiente, não sabe se qualificar, não sabe como agir, não tem qualificação. Então, o que eu posso dizer para os nossos possíveis alunos é: haja agora, faça acontecer você. Comece a gerir a sua vida. E começar a gerir a sua vida é tomar decisão por si. E tomar decisão por si, uma delas é se qualificar. Qualificar na gestão de pessoas, sem dúvida, é uma opção valiosa por os tempos que correm e que ainda tem aí pela frente. Muito obrigada, Joana. Deixo aqui os meus sinceros agradecimentos pela sua participação nessa orientação de carreiras. Eu acredito que todos que estarão nos acompanhando estarão satisfeitos com todas essas respostas que você apresentou sobre a gestão de pessoas. E aí, acredito que vai surgir também aí uma curiosidade para saber um pouco mais sobre essa gerência de pessoas, sobre esse cuidado com as pessoas que as empresas estão precisando. E eu agradeço muito a sua contribuição. E vai ficar registrado aí esse momento de interação, esse momento de muito conhecimento que foi compartilhado. Viu como é a internet? Hoje sou eu, amanhã é outra pessoa. No finalzinho eu não consegui nem me despedir. Queria me despedir. Não, mas calma, a gente ainda vai fazer o finalzinho. É porque a Mariana caiu ali o sinal. Hoje foi a Mariana que caiu, viu? É assim. As coisas vão acontecendo. Então, eu vou voltar de novo para vocês fazerem um final de novo, tá bom? Só um minutinho. Tá bom. Muito bom, Joana, e eu deixo esse espaço para que nós possamos finalizar nosso programa. Agradeço muito a sua contribuição e eu acredito que todos que estarão aí acompanhando o nosso programa de hoje estarão satisfeitos com as perguntas respondidas, com as dúvidas que eles tinham a respeito da gestão de pessoas. E eu acredito que você conseguiu aí despertar um interesse em buscar essas oportunidades no mercado voltado para a gestão de pessoas. E deixo aqui, em nome do Centro Educacional IDET, os nossos agradecimentos pela sua participação e disponibilidade do seu tempo para contribuir aí com muito conhecimento no dia de hoje. Eu agradeço muitíssimo, Mariana, a você, ao IDET no Brasil, a oportunidade de poder estar com vocês nesse momento. Convido todos a se juntarem a nós nessa empreitada, nesse momento valioso de aprendizado. Nós vamos ter alunos do Brasil e também aqui de Portugal que vão entrar na plataforma para fazer juntos uma turma bem legal. Eu estou aqui disponível e muito feliz de poder viver esse momento com vocês. Então, aguardo a turma. Obrigada, IDET Brasil. Estamos aqui do outro lado do oceano, mais conectados, porque hoje o conhecimento ele é globalizado, todos nós precisamos estar juntos e qualificados. Obrigada e até em breve com o início do curso. Tchau, tchau. Muito obrigada, Joana, e todos que estão nos acompanhando, já deixa um like aí no nosso vídeo, para que ele possa ser compartilhado com muito mais pessoas e que eles possam estar conhecendo um pouquinho mais sobre gestão de pessoas. Não se esqueçam que na próxima terça-feira estaremos com mais um programa orientando carreiras, trazendo muita informação para todos vocês. Muito obrigada, tenham um ótimo dia. Tchau.